Bom dia, irmãos. Peço que as crianças venham aqui à frente para o momento. Se vocês puderem chegar um pouquinho para o lado e dar um espacinho para as crianças. Olá, tudo bom? Cuidado com os fios. Se vocês quiserem algumas pessoas ficar aqui, ó, do lado do pastor Valdeci e do Pacheco. Tem um espacinho ali. Meninos, vocês já viram esse prédio aqui do lado da casa pastoral? Ele é muito alto, não é? Ele é bem altão. Vocês sabiam que ali nem sempre foi um prédio? Na verdade, foi outro prédio, né? Não era esse. E, na verdade, ali era um orfanato, para você conseguir prestar atenção. Senta aqui. Tá bom, então presta atenção daí. E aí, quando eles foram construir esse prédio, eles prepararam todo o terreno ali, e vocês sabiam que eles bateram estaca. Vocês sabem o que é isso? Para eles fazerem um prédio alto assim, muita parte do prédio, da construção do prédio, a gente não consegue enxergar. Muito é debaixo da terra. Então, eles fazem furos muito grandes, muito profundos, enchem isso de cimento, e é isso que vai segurar o prédio dessa altura, para ele não poder cair. E eles bateram a estaca, é um negócio de metal que fica batendo assim, ó, pão, 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 para fazer esse furo. E foi tão forte isso, que a nossa igreja e a casa do lado até mexeram um pouquinho. Sabia? Mas precisa ser muito forte, muito profundo isso daí, para não ter problema na construção. Na verdade, provavelmente a parte mais importante, e aí vocês podem conversar, perguntar para o Gustavo se o pastor de vocês está certo, provavelmente a parte mais importante, e a dona Meire, que é engenheira civil, de uma construção, é a fundação. É essa parte que a gente não vê, que a gente não enxerga, e fica debaixo da terra, mas é isso que segura toda a estrutura. Hoje a gente vai ver como que Deus constrói o seu povo. E no capítulo 7 de Neemias, ele está preparando o terreno e arrumando a fundação para que o seu povo possa crescer muito, muito, muito e ser bem, bem forte. Tá bom? Então prestem atenção a isso. Podem lá sentar. Aquele prestou atenção mesmo aqui? Foi bom. Meus irmãos, nós estamos no livro de Neemias, capítulo 7, continuando a nossa série de pregações no livro. Nós já passamos da metade, o Neemias tem 13 capítulos, e então nos 6 capítulos seguintes, nós vamos ver que tem uma pequena mudança no tema que será abordado. Até aqui nós vimos que os muros foram reconstruídos. Nós ficamos 6 capítulos falando sobre a reconstrução do muro. E agora isso terminou, isso acabou. E parece que, então por que não acabou a história? Né? A história continua, nós chegamos apenas na metade. E nós vamos ver então que, na verdade, a reconstrução do muro era apenas uma pequena parte do plano maior de Deus. Na verdade, nós vemos que a reconstrução do muro era somente uma pequena parte da reconstrução de um povo para si, da parte de Deus. Deus está, então, preparando o terreno e colocando tudo em ordem para a construção de seu povo. Esse é o capítulo mais longo de Neemias, ele tem 73 versículos e 65 desses versículos são nomes, é uma genealogia. Então, eu não vou ler esses nomes, tá? Pelo benefício de vocês e para eu não errar todos esses nomes, eu não vou lê-los. Eu lerei dos versículos 1 a 6 e dos versículos 66 a 73. Na verdade, eu vou pedir para o nosso pastor Valdeci ler esses versículos para nós, aqui, por favor. E eu vou
e eu já volto em breve. Tá bom. Leamos o texto bíblico. Diz assim: depois de reconstruída a muralha, colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Hananias era homem fiel, temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente de suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro. O verso de número 66 diz: toda essa congregação junta era de 42.360. Havia, além dos servos e das servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736. As suas mulas, 245. Os camelos eram 435 e os jumentos, 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata, 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Obrigado. Bom que deu o tempo certo. Vamos orar? Senhor Deus, esteja conosco. Pedimos, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos faça entender a Tua palavra e aceitá-la. Nos ajude, Pai, assim como Tiago nos diz, a não receber a Tua palavra relutantemente, mas nos ajude, Pai, a recebê-la de bom grado, com o coração aberto, para recebermos a instrução do Senhor e que isso transforme a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós já vimos, nos 6 primeiros capítulos, a reconstrução dos muros. E chegamos aqui no primeiro versículo do capítulo 7, e isso nos traz o contexto, o que de fato aconteceu. O objetivo foi cumprido. O versículo 1 diz: ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas. Além do muro ter sido reedificado e as portas assentadas, os portões estavam no lugar, todas as coisas estavam em ordem, mas isso não termina aqui. O objetivo ainda não foi cumprido, tem um objetivo maior. Vocês se lembram, nesses 6 primeiros capítulos, Neemias volta a Jerusalém com o propósito de reconstruir o muro. Ele consegue fazer isso em meio a várias oposições e desafios e dificuldades. Ele se mostra inabalável, ele recorre a Deus constantemente, que sustém ele e permite que o povo termine a reconstrução do muro em 52 dias. Mas a história não termina.
O objetivo foi cumprido, mas então nós começamos a entender que tem mais a acontecer. Que aquela reconstrução do muro, na verdade, foi apenas uma pequena parte de todo o plano de Deus. E a gente tem um indicativo disso no capítulo anterior, no capítulo 6, versículo 16. Olha o que diz. No versículo 16, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos essa obra. Então nós percebemos ali que tem mais do que somente uma construção sendo feita ali. As pessoas, ao perceberem que eles reconstruíram os muros em apenas 52 dias, eles reconhecem que isso foi por intermédio de Deus. Manu está difícil hoje. Eles reconhecem que isso foi por intermédio de Deus. E Deus, então, mostra que Ele quer reconstruir o seu povo. E, na verdade, Ele tem um propósito muito maior na reconstrução dos muros. Não somente reconstruir os muros. O propósito de Deus é formar para si um povo cujo Senhor e Rei é Deus. Um povo que tem intimidade e relacionamento com Deus e anda livremente com Ele. E um povo no qual Deus implementa a sua perfeita e boa justiça. Então, é exatamente isso que a gente começa a ver aqui no capítulo 7 de Neemias e ao longo dos próximos 6 capítulos no restante do livro de Neemias. Deus está começando a formar um povo para si, e o propósito da reconstrução do muro foi apenas uma pequena parte da reconstrução do povo de Deus para si. Então, Deus forma um povo para si, e nos primeiros 4 versículos desse capítulo, Deus está preparando o terreno para essa construção. Nós vimos uma exposição desses versículos no sermão anterior, um dos poucos versículos que eu tinha que não era genealogia, já foram explicados e explanados, roubados de mim, da minha perícope, só queria compartilhar isso com vocês. Eu vou falar pouco sobre isso, porque isso já foi detalhadamente conversado e exposto para vocês. Mas nós vemos aqui Deus estabelecendo e preparando o seu terreno através de Neemias. Primeiro, ele estabelece líderes bons. No versículo 2, nós vimos que Neemias nomeia Hanani, o irmão dele, e Hananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. E aí nós entendemos o que fazia dele ser um bom líder. Hananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então ele era um homem que se sobressaía na sua fidelidade e na maneira que ele temia a Deus, e isso se tornava ele um líder bom, preparado para liderar o povo de Deus. Então, uma das primeiras coisas que Neemias faz, uma vez os muros sendo completados, ele estabelece bons líderes. A segunda coisa que ele faz, que nós vemos nos primeiros versículos aqui, para preparar o terreno para a construção, é que ele estabelece normas e práticas básicas e boas para o seu povo. Então, à medida que o povo começa a ser estruturado, uma das primeiras coisas que Neemias faz é colocar bons líderes e boas regras e normas básicas para o bom funcionamento do seu povo. Olha só o que ele diz nos versículos 3 e 4. Ele lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Coisas básicas. O que Neemias está falando é: olha, durante a noite você fecha o portão da cidade e você coloque guardas lá. E durante o dia esse portão vai ficar aberto. Pronto. Mas isso estava estabelecendo ali e preparando o terreno para a formação e a estruturação do povo de Deus. Ele, então, forma bons líderes e boas normas. Mas é interessante, né, nós chegarmos nesse ponto, tendo lido os 6 primeiros capítulos, e vermos como que a reconstrução do muro foi intenção de Deus, não somente para a reconstrução do muro,
Mas olha quanta oposição, quanto desafio que o povo de Deus enfrentou somente numa pequena parte de formar o seu povo, na reconstrução dos muros. Mas olha as consequências secundárias, talvez, dessa reconstrução. Você agora tem bons líderes, um povo que se uniu em volta de um propósito e trabalhou em prol desse propósito, além dos outros povos reconhecerem e verem que a boa mão de Deus estava sobre aquele povo e foi por intervenção de Deus que os muros foram completados, os próprios povo de Jerusalém está reconhecendo isso e enxerga isso. E isso dá confiança agora para o povo, agora uma vez terminada a construção do muro, eles virem e começarem agora a viver como povo de Deus. Então Neemias estabelece esses líderes e ele estabelece bons líderes e normas. Geralmente desafios grandes na nossa vida, ou alguns até pequenos, muitas vezes nós não conseguimos entender o propósito de Deus daqueles desafios na nossa vida, ou de oposições, ou até de ameaças de morte que o povo de Deus enfrentou. Mas ele demonstra aqui, até no comecinho do capítulo 7, que ele está no controle de tudo e que ele tem um propósito para todas essas coisas. Talvez eles não enxergassem isso nos primeiros capítulos, mas chegado aqui eles conseguem ver isso. E as consequências do que tanta oposição e desafio que eles enfrentaram lá atrás trouxe a eles algo de bom. O povo se mobilizou, o povo está unido, bons líderes que foram provados mediante oposição e ameaças agora surgem e podem ser colocados para liderar o povo de Deus. Então, Deus mais uma vez mostra a sua infinita sabedoria aqui, nos seus propósitos e na maneira que Ele governa. Então, nos primeiros 4 versículos, nós vemos Deus preparando o terreno. Depois do versículo 5 a 69, nós vemos Deus estabelecendo a fundação da sua construção. Deus estabelecendo a fundação. E talvez você diga, cara, como que Deus está estabelecendo a sua fundação através de uma genealogia? Bom, vamos entender um pouco mais o que é essa genealogia e por que ela está aqui. Olha só o versículo 5. Então, meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e neles estava escrito. Então, em primeiro lugar, Neemias é muito claro ao colocar que essa foi a vontade de Deus, e foi Deus quem colocou isso no coração dele. Nós já vimos como isso é possível. Nós falamos frequentemente da maneira que Neemias tem um relacionamento íntimo com Deus, que ele frequentemente recorre a Deus em oração e que ele demonstra conhecer a palavra de Deus. Um homem assim, é lógico que ele vai saber distinguir o que é a vontade de Deus no coração dele, o que é a sua própria vontade, ou o que é até tentação de Satanás. E ele sabe aqui distinguir o que é a vontade de Deus, e então ele diz que Deus colocou no coração dele que ele ajuntasse as pessoas para registrar genealogias. E ele diz que ele achou o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Esses dos que subiram primeiro eram aqueles que tinham voltado do primeiro exílio, do exílio babilônico. Nós encontramos esse relato no livro de Esdras, logo antes aqui de Neemias. Então, essas pessoas já tinham voltado do exílio, eles tinham reconstruído o templo, e aí o resto da construção da cidade, do povo de Deus, parou, e por isso Neemias voltou. Então, ele acha esse registro genealógico e ele começa, então, a ler esse registro e ver quem, de fato, deveria estar ali na cidade. E isso é pela genealogia. Isso é diferente de nós hoje em dia. Eu lembro a vocês que no Antigo Testamento, o povo de Deus era a nação de Israel. Então, a genealogia era muito importante para eles verem quem, de fato, pertencia ao povo de Deus e quem não pertencia ao povo de Deus. O que Neemias está fazendo aqui é limpando a casa, digamos assim. Uma vez que nós tivemos Tobias, que tinha alguns relacionamento com os israelitas e estava se opondo àquelas pessoas, e nós lemos que ainda tinham
profetas falsos e outras pessoas, até mesmo dentro do povo de Deus, que estavam se opondo aos propósitos e à vontade de Deus. Então Neemias começa a ver essa genealogia, começa a limpar a casa e assim poder arrumar e preparar o terreno para a construção do povo de Deus. E tem uma ordem nessa genealogia. Tem uma primeira divisão, Neemias vai explicar, vai trazer a nós as famílias que estão ali, depois os sacerdotes, e ele então fala dos levitas, os trabalhadores do templo, e aí no finalzinho da genealogia, ou pelo menos dessa porção, ele vai falar daqueles que não encontraram registro genealógico. E é interessante que os filhos de Tobias estão aí. E aí depois ele vai falar de pessoas que não tiveram registro genealógico. E várias delas trabalhavam como sacerdotes. E então Neemias, limpando a casa e querendo separar um povo para Deus, ele diz que essas pessoas não vão mais servir até aguardar um sacerdote com Umim e Tumim. Esse Umim e Tumim nós vimos há um tempo atrás, eram duas pedras que ficavam nas vestes dos sacerdotes, e eles usavam, não ficavam nas vestes, mas eles usavam essas pedras para determinar a vontade de Deus. Então, o que ele está falando aqui? Olha, não encontramos o registro de vocês na genealogia, vocês não podem continuar como sacerdotes, vamos aguardar até que tenha um sacerdote que consiga discernir a vontade de Deus com relação a vocês. Mas o propósito de Neemias, então, é separar para si o povo de Deus. E ele está arrumando a casa aqui, falando quem que vai morar agora na cidade. Uma vez que os muros estão fechados, reconstruídos e completados, os portões estão prontos, quem que vai morar? O versículo 4 ainda diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. E então Neemias está povoando a cidade. Mas, meus irmãos, cá entre nós, eu sei que vocês pulam as genealogias quando vocês chegam lá na sua leitura bíblica. Mas nós cremos que até mesmo as genealogias na Bíblia, elas são inspiradas por Deus e elas têm um propósito e são capazes de nos instruir. Então, o que de fato as genealogias nos ensinam? Bom, elas têm vários propósitos. Nós temos várias genealogias na Bíblia. A primeira delas, em Gênesis 5, é a genealogia de Adão. Você começa com Adão, e aí no meio você enxerga claramente o resultado do pecado na vida das pessoas e termina em Noé, demonstrando que apesar do pecado ter entrado no mundo e ter afetado a vida das pessoas da forma que afetou, ainda há esperança. E Noé é aquele que traz esperança. Então o propósito ali é demonstrar isso naquela genealogia. Nós temos uma outra, talvez a mais famosa, a genealogia de Jesus, que nós encontramos nos primeiros versículos de Mateus. Ali o propósito é demonstrar que Jesus veio de uma linhagem real e demonstrar, então, em conformidade com a mensagem de Mateus, que Jesus é rei e ele vai estabelecer o seu reino. Então, as genealogias têm um propósito e a nossa genealogia também tem um propósito específico. Mas, além desses propósitos ordinários que nós enxergamos, toda genealogia mostra a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Muito mais essa daqui. Então, o povo, ao Neemias, a ele terminar a reconstrução dos muros, uma das primeiras coisas que ele faz é pegar a genealogia e ler os nomes daqueles que tinham voltado, em princípio, na primeira vinda, no primeiro exílio. E ali, ao verem isso, eles conseguem ver a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Eles vão reconhecer pessoas que voltaram, como Deus os acudiu, não os abandonou, como Deus agora está com eles e já demonstrou a sua mão operando com esse povo, como eles reconstruíram o muro,
e agora como Deus tem o seu propósito de separar para si um povo. Na verdade, ao analisarem essas genealogias, eles poderiam se voltar lá atrás, em Abraão, no primeiro chamado, como Deus chamou Abraão e disse que iria abençoá-lo para ele ser bênção. E como que através de Abraão, Deus foi aos poucos formando o seu povo. Então a genealogia serve para eles pararem, refletirem e verem como Deus foi fiel às suas promessas desde o começo. Além de determinar quem que é o povo de Deus, eles enxergam na genealogia a fidelidade constante de Deus para com eles. Todos têm um propósito específico às genealogias, uns propósitos mais claros que os outros, mas todas apontam principalmente a fidelidade de Deus para com as suas promessas. Até mesmo em Hebreus 11, não é uma genealogia, lá a gente lê vários nomes, os heróis da fé, mas ali também, quando a gente lê aquilo, aquele trecho parece louvar os heróis da fé, mas nós sabemos como foi a vida de cada um. E nós enxergamos que eles vacilaram na fé deles. Nós sabemos de Abraão, nós sabemos de todos que estão ali listados, e nós sabemos que eles completaram aquelas coisas, que eles cumpriram o propósito de Deus, não por causa das suas próprias forças, mas porque Deus foi fiel com eles em todo o tempo. E é isso que Deus faz, não é? Ele nos chama, Ele nos abençoa, Ele nos dá fé quando não temos, quando vacilamos, Ele nos persegue quando vacilamos, quando fugimos dEle, Ele nos transforma, endireita os nossos caminhos, Ele faz tudo por nós e Ele ainda nos dá crédito. Então é exatamente isso que nós estamos enxergando aqui. Uma genealogia que aponta os nomes de pessoas fiéis que voltaram, que reconstruíram o templo, mas além disso, e de uma maneira mais profunda, nós enxergamos a fidelidade de Deus para com as suas promessas e, consequentemente, para com o seu povo. Então, o que temos aqui, na verdade, são nomes que testificam do grande nome. Eles não falam desses nomes necessariamente, e eles não são louvados aqui pelas coisas que eles fizeram, mas, pelo contrário, esses nomes aqui testificam do trabalho e da obra que Deus tem feito e da fidelidade dele para com o seu povo, do grande nome, do nome acima de todo nome, do nome pelo qual eles foram salvos e estão aqui e agora foram feitos filhos de Deus. Lógico que no Antigo Testamento isso era esperando a vinda do Messias, nós agora testemunhamos disso uma vez já o Messias já tendo vindo. Deus está fundamentando a construção de seu povo em sua fidelidade. Ele está demonstrando isso através da genealogia, ele colocou isso no coração de Neemias, e agora Neemias traz isso ao povo, endireita o povo, arruma a casa, e eles conseguem ver a fidelidade de Deus em seu meio. Essa é a parte mais importante do edifício. É a parte que, sem ela, o prédio não fica em pé. É profundas as estacas que entram ali. Eu lembro que nós estávamos morando nessa casa e meu quarto ficava ao lado das estacas, quando elas batiam todos os dias, vários dias ali, para firmar a fundação. Meus irmãos, o povo de Deus está firmado na fidelidade de Deus para conosco. E nós deveríamos aprender a nos relembrarmos constantemente da maneira que Deus foi fiel para com o seu povo, como povo, e da maneira que Ele é fiel para conosco individualmente. Ele demonstra a tua graça e a sua misericórdia para conosco constantemente, e o seu povo, então, está enraizado na sua fidelidade. Essa é a parte mais importante do edifício, e isso é demonstrado ao longo de todo o Antigo Testamento. Isso condiz com a mensagem de Deus para com o seu povo. Ele não diz a eles somente ser forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É essa a promessa na qual o povo de Deus está alicerçado. E é essa promessa agora que Neemias, ou que Deus, através de Neemias, traz à tona para o seu povo, no momento que Ele está os estruturando e os formando.
Além disso, após a genealogia, é isso que nós também enxergamos em Filipenses. Olha só, Filipenses 2, 7 a 11. Diz assim que Jesus Cristo a si mesmo se esvaziou, ele assumiu a forma de servo, ele se tornou semelhante aos homens, ele foi reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a única razão pela qual esses nomes estão listados aqui, e que eles são identificados como sendo o povo de Deus, é por causa da fidelidade de Deus para com eles. É porque Deus entregou o seu Filho, o nome que está acima de todo nome, para que eles pudessem ser povo de Deus. E é nisso que nós fundamentamos a nossa vida também. Então Deus prepara o terreno, Ele arruma a fundação do edifício, e aí nos próximos versículos 70 a 73, nós vemos a maquete. Um pouquinho do que o povo de Deus deveria ser, um vislumbre do edifício que Deus está construindo, que nós veremos nos próximos capítulos. Então, nós vemos nos versículos 70 e 73 que várias pessoas contribuem para a construção do templo. E aqui as pessoas estão engajadas na construção do templo, na estrutura do povo e no propósito de Deus. Várias pessoas aqui estão contribuindo e tudo está em seu devido lugar. O resultado é o versículo 73. Olhem só como isso diferencia do nosso versículo 4. Olha o versículo 73. Uma vez que o chão foi preparado, que o fundamento foi estabelecido, que as pessoas agora começam a contribuir e a entender o que elas deveriam fazer como povo de Deus. Olha o versículo 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo o Israel habitavam nas suas cidades. O versículo 4 diz que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. À medida que Neemias prepara o terreno, que ele prepara as coisas ali, o povo então começa a habitar na cidade e começam então a operar como povo de Deus, contribuindo, unidos e com o mesmo propósito em mente. Eu estava assistindo um desses vídeos no YouTube que às vezes você fica 10 minutos no YouTube e se encontra vendo um vídeo que você não tinha a mínima ideia de que você queria assistir aquele vídeo, mas você assiste. Eu estava assistindo um desses vídeos sobre como eles fazem carros hoje em dia. E é muito interessante que eles ainda usam uma moldura de barro do carro antes de fabricar o carro, antes de começar a produção em massa. E isso custa muito, até milhões, para eles fazerem essa moldura. E, às vezes, muito tempo para eles criarem essa moldura. Eles ficam 1, 2 anos. Tem carros ou molduras que eles fizeram que demoraram 5 anos eles fazerem. E eles fazem tudo isso à mão. Algumas etapas são computadorizadas, mas a maioria do processo é feito à mão. Leva várias pessoas para fazerem isso, são nos mais minuciosos detalhes, e eles frequentemente, então, voltam àquela moldura e organizam alguma coisinha, voltam aos computadores, veem como que vai ficar a aparência do carro, voltam lá, fazem, e eles ficam assim por anos, antes de começarem a, de fato, fabricar o carro. Na verdade, essa é uma das etapas mais importantes da construção do carro, uma das etapas que eu acho que eu não conhecia e eu acho que a maioria de nós nem sabia que ainda existia. E eles gastam, na verdade, 100 toneladas de argamassa por ano, algumas concessionárias fabricando esses modelos de carro para saberem como que eles vão, então, construir. E é um pouco disso do que está acontecendo aqui. As coisas estão sendo colocadas no seu devido lugar, as coisas estão sendo preparadas, e agora nós vemos uma maquete ou uma moldura do que o povo de Deus deveria ser.
E aí, nos próximos capítulos, nós veremos, então, a construção do povo de Deus e no que eles são alicerçados. Mas o fundamento é a parte mais importante da construção. E eu pergunto aos irmãos, no que a sua vida está fundamentada? Qual que é o seu alicerce? Nós já falamos um pouco sobre isso aqui na igreja, e naquela ocasião as crianças cantaram, né, não construa sua casa na areia, e é isso. Se você está alicerçado e fundamentado na Bíblia, na fidelidade de Deus para com você e para com seu povo, você é capaz de aguentar, como Neemias, várias oposições e vários desafios e até ameaças de morte. Você enxerga o seu propósito na vida e a palavra de Deus guia você em meio às dificuldades da vida. Efésios 2, 19 e 22 diz assim: já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui é que Deus estava preparando para si um povo, onde Ele poderia habitar em meio a eles e ser o seu Deus e governá-los. E a parte mais importante disso é que tudo isso, essa construção, o povo de Deus estava fundamentada na fidelidade de Deus para com o seu povo. E assim elas vão conseguir resistir e crescer e ser um edifício forte, como nós veremos nos próximos capítulos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, esteja conosco, Pai. Nos ajude a nos submetermos à Tua vontade. Nos ajude, Pai, a nos alegrarmos com a Tua palavra. Nos ajude, Pai, a reconhecermos que a Tua palavra é luz para os nossos caminhos e nos guia, e nos ajuda, e nos mostra qual que é o propósito de Deus para a nossa vida. Pai, nos ajude também a entendermos que somos povo separado de Deus, que agora somos filhos de Deus, que temos uma nova identidade, um novo propósito na vida. Pai, nos ajude a vivermos conforme filhos de Deus e conforme povo de Deus e sermos fiéis ao propósito que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus. Amém.